Você conhece a história do ensino de história? Essa é uma resposta com muitos detalhes e concepções. Mas vamos falar especificamente de uma concepção bem marcante de ensino, o ensino de história tradicional. Antes de começarmos, precisamos dizer que baseamos as informações deste vídeo nos estudos de duas historiadoras, Thaís Nívia de Lima Fonseca e Cícera Bittencourt. Agora que você já viu essas duas autoras inteligentes e sorridentes, podemos começar. Você assiste ou já assistiu aulas tradicionais de história? Vamos ver. Você já teve a impressão que tinha que decorar datas, fatos e personagens? Você já respondeu um questionário de história e tentou memorizar as respostas? Então a resposta é sim. Veremos agora características do ensino de história ao longo dos séculos. E isso nos ajudará a compreendermos melhor como e por que essa concepção de ensino surgiu. Vamos começar te contando sobre educação e como era vista a história no contexto do final da Idade Média e início da Idade Moderna. A história era sacra. No período medieval, a história se confundia com catequese. Jesus, os apóstolos e santos eram os personagens centrais. A história se confundia com teologia e filosofia. Temas não religiosos, como a antiguidade clássica, eram vistos nos estudos teológicos. No período medieval, o ensino era basicamente catequese. A educação estava a serviço da salvação da alma, ou seja, encaminhar a vida após a morte. Mas enquanto isso, na América, e os povos indígenas, como era sua educação? A educação entre os povos nativos era totalmente diferente, voltada para a prática, para o dia a dia, aprender a caçar, pescar, plantar, nadar. Eles viam as plantas como algo sagrado, que deve ser respeitado e amado. Aprendiam a ver os animais como irmãos, tanto que quando iam caçar, faziam rituais para as forças divinas aceitarem os índios matar os irmãos animais. Entre os indígenas, nativos, o ensino foi considerado tradicional porque não os treinava para trabalhar manhã e tarde. Entre os séculos XV e XVII, muita coisa mudou. No final da Idade Média e o início da Idade Moderna, houveram dois fatos decisivos: a centralização e formação dos Estados Nacionais e o movimento iluminista. A história se tornou um importante instrumento para a legitimação dos Estados modernos. O importante era divulgar as origens grandiosas da nação, que o poder do rei era legítimo, que a população tinha uma origem comum e um só idioma. O caráter sagrado da história aos poucos vai perdendo hegemonia para a história política. Além da formação dos Estados Nacionais, vocês se lembram do outro fato importante deste período? Isso mesmo, o movimento iluminista. O iluminismo foi importante para o declínio da história sacra, pois a influência da Igreja Católica diminuiu bastante com a influência das ideias iluministas, baseadas no humanismo e na razão. Com a rejeição da história sacra, houve a inserção de novos conteúdos e a preocupação de formar para o progresso. Sim, é uma concepção de origem iluminista e posteriormente sistematizada por Auguste Comte. Assim, o ensino eficiente era aquele que ajudava no fortalecimento do Estado moderno. O ensino religioso torna-se definitivamente tradicional. Agora vocês devem estar se perguntando: sim, mas cadê o Brasil nessa história? Vamos começar contando sobre como, no primeiro momento, três elementos se relacionam: a história, a igreja e o Brasil colonial. Da chegada dos portugueses até meados do século XVIII, com a administração do primeiro-ministro português Marquês de Pombal, o ensino da colônia foi monopólio da Igreja Católica. Os nativos não eram ensinados a ler, nem mesmo a Bíblia. Os ensinamentos cristãos, chamados de catequese, eram feitos oralmente.
O documento que norteava o ensino dos jesuítas era o Ratium Studiorum. Com esse nome devia ser bem difícil. Melhor escrever para vocês. Tudo caminhava assim até que surge um novo personagem nessa história. O primeiro-ministro português Marquês de Pombal. Marquês de Pombal acusou os jesuítas de promoverem resistência dos índios a Portugal. Alegando esse motivo, em 1759, expulsou e confiscou os bens da Companhia de Jesus no Brasil, tal como já tinha feito em Portugal. Alguns anos mais tarde, em 1822, ocorre um fato marcante em nossa história. Isso mesmo, a independência política do Brasil. Mas esperem, o Brasil continua sendo uma monarquia. Pelo visto, não mudou tanta coisa assim. Neste período, o ensino de História torna-se uma disciplina escolar propriamente dita no Brasil. Duas instituições foram fundamentais para a consolidação da História como disciplina no Brasil: o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o Colégio Pedro II. O ensino da disciplina era visto como elemento aglutinador, de coesão social, porém exaltava a colonização portuguesa e o europeu como elemento mais importante do que africanos e indígenas. A história, fortemente política, valorizava os heróis nacionais. Bem, meus amigos, eis que alguns anos mais tarde houve uma nova reviravolta: a proclamação da República. Porém, a mudança de regime político não alterou em essência o ensino de história. A influência religiosa, que já era declinante, continuou em queda, e o ensino de história como ferramenta para estimular os sentimentos patrióticos se consolidou no contexto da Primeira Guerra. Essas características do ensino no Brasil repetiam a tradição do papel da história no início da Idade Moderna, que buscava fortalecer os estados modernos. As reformas no ensino só foram acontecer alguns anos mais tarde, na Era Vargas. Nesse período, houve uma grande sistematização do ensino de história e consolidação da disciplina em sala de aula. As duas reformas no ensino que ocorreram na Era Vargas, que organizou e consolidou o ensino de história como disciplina escolar, foram a Reforma de Francisco Campos, a Reforma Gustavo Capanema. A base do ensino de história no contexto da Era Vargas era a compreensão dos grandes acontecimentos, o fortalecimento dos sentimentos cívicos, direitos e deveres para com a pátria. O ensino continuava tradicional. Essas concepções e práticas eram típicas do ensino tradicional no início dos anos 1960. História e geografia foram unificados. Junto com o conceito de sociologia e filosofia, viraram uma só disciplina, a disciplina de estudos sociais. Nos anos 1980, com a redemocratização, neste período, o tradicionalismo passa a ser identificado com o verbalismo do professor, os alunos como simples ouvintes e pouco participantes, e o pouco estímulo à interpretação. Outras concepções de ensino de história foram estimuladas, debatidas, e tentativas de rompimento com a visão tradicional de ensino começaram a ser postas em prática. Mas isso já é outra história. Ficamos por aqui. Agradecemos por vocês terem assistido até o final. Até a próxima, pessoal!